porque a partir de agora está tudo gravado. Como que você está, Juliane? Bom, se você está gravando, você vai editar isso depois ou não? Não, isso aqui não tem edição. Isso aqui é bate-papo, vai assim até o final. Não vou cortar uma vírgula disso daqui. Nossa, então eu ia falar para você que eu estou tão gripado, eu ia falar para você, ó, estou melhorando da gripe, então já que você não vai editar. Você tá bom, Juliane? Tô bem, e você, Tudo Gustavo? ótimo. Desculpa pelo meu atraso um pouquinho, viu? Imagina, é isso. Viu? Primeiro, queria te agradecer de coração por você participar desse bate-papo aqui, viu, Juliane? O Não, seu, não o seu, é. o Eu, seu eu que nome agradeço você. Nossa, é. pela lembrança aí. Não, mas viu? Qual foi a como fala? A regra de seleção. Todos que entraram junto com a gente na E-Cliente. Quando a gente lançou a E-Cliente, quem tá desde o começo, meu amigo? E você tá desde o primeiro ano. Isso é Então, verdade. assim, Foi um dos primeiros clientes da E-Cliente. nem fale, Juliane, vou falar para você. Aí, essa semana, a gente estava fazendo as comemorações aqui, né? Teve bolinho, a gente teve algumas interações com o pessoal aqui, foi muito bacana. E o feedback que eu estou recebendo de quem está com a gente desde o início, putz, não tem preço, viu, Juliane? Então, Não, mas agradeço de coração você estar participando aqui hoje, viu? imagina, é merecedor. Vocês Não, chegaram aos 17, vão chegar aos 27, aos 37, por é, causa do muito comprometimento que vocês têm nossa, aí, nem Gustavo. fale, nem fale. Para a gente é uma alegria enorme. A gente desenvolve um trabalho e vou falar para você, 17 anos não é fácil não, viu, Juliane? Não, não é brincadeira. A gente que está nessa área, a gente sabe, né? Quanto tempo que é a média de dura uma empresa? 5 anos? Olha, algumas não estão chegando nem a 5 mais, né? Não, para a gente é um desafio. Mas deixa eu te falar então, Juliane, é assim, ó. Hoje o que a gente menos quer falar é daí cliente. A gente quer entender, primeiro conhecer um pouquinho de você, para você se apresentar, para você falar um pouquinho do seu trabalho. E a ideia desse bate-papo é a gente fazer alguns flashbacks, alguns parâmetros de como que era a sua área, principalmente na sua educação também, né? Há 17 anos atrás e como que a gente vê a perspectiva hoje, fazer essas comparações, né? E aí a gente vai desenrolando a conversa. É coisa rápida, é Assim, coisa de 5 horas de papo só. não, pensei que ia demorar até passar a noite inteira, já emendava amanhã 5 para É, ir na academia. já vai direto, às 5 da manhã eu tô lá na academia já, puxando ferro já. É. Não, mas Juliane, falando sério, vamos lá. Qual que é a ideia? Fala um pouquinho primeiro do Juliane, né? E vamos começar a traçar uns cenários de toda essa área educacional. Tudo que a gente passou há 17 anos atrás, o que a gente está passando agora, né? Essa quantidade de inovação. Por favor, a palavra é sua, Juliane. Nossa, resgatar 17 anos de educação aí é bastante. É Mas bastante coisa, assim, Juliane. né, Gustavo, Pode fazer minha resumido, área, tá? tá? É, área de educação, estou na área de educação completando agora esse ano 40 anos, né, de educação, sempre como professor universitário, atuei na Unimep, foi na Unimep que nós tivemos o primeiro desafio aí pela criação, quando eu criei o mestrado e depois o doutorado, e nós tínhamos que ter, naquela época, homepages, né, dos professores, Dos professores e do curso, né? do curso. Então, nós contatamos você acho que elaborou a minha primeira página, né, como Foi, docente. Lá foi. você publicava a sua vida, né, as disciplinas que você ministrava, você atribuía a senha para esses alunos acessarem as Era uma exigência do informações. MEC, né? O MEC tinha soltado uma resolução que exigia que os professores tivessem suas páginas também, né? Sim, que era um pré-requisito, porque já que você era um professor de pós-graduação estrito sensu, você tinha que compartilhar o seu conhecimento, né? Uhum. Então, o nosso início mesmo foi lá, mas de lá para cá, tudo isso evoluiu, que acho que se for traçar a evolução, é assustador, né? Nós É, estamos hoje num novo contexto, que a educação mudou muito,
a forma de Completamente. você passar o conhecimento, né? Você que atua aí na e-cliente, você sabe de todos os recursos que tem aí, e a revolução agora com o nosso famoso chat GPT, né? Onde é que vai ficar o professor, qual é o papel do professor, se o aluno ou a pessoa que está como aprendiz, ele pode buscar conhecimento. Então, eu vejo esse grande desafio hoje, né? Qual é o nosso papel hoje? O nosso papel é mais como um orientador, mais como um direcionador para ele saber filtrar esses conhecimentos, O né? que que E é verdadeiro, o que que é falso, o que que é conteúdo bom, o que que é conteúdo ruim. ele tem que ter esse, como dizia antigamente, né? Ter um embasamento teórico, né? Para ele saber se realmente qual é a fundamentação do que ele está buscando no chat ou em qualquer outro meio de comunicação seja Uhum. realmente verdadeiro, né? É. Me tira uma dúvida, Juliane. Você, nesse período todo, quantos livros você já tem lançado? Bom, livros, na época, em todos esses anos, são 30 livros É. editados. São 30, com alunos, com outros professores, muitos, só eu, no Brasil, Estados Unidos, tem no México, Espanha. E nesses lançamentos de livro, vamos fazer algumas comparações. Essa parte da tecnologia, o que que impactou para você? Quando a gente fala no lançamento do livro, ou até na produção do livro, esse tipo de coisa. Quando você lançou um livro de 20 anos atrás e que você lançar um livro agora. Nossa, Gustavo, esse é mexer na Arca de Noé, né? Nossa, se eu for lembrar o primeiro livro, acho que 2003, bom, tudo mudou, né? Hoje, eu vou chamar de aluno, né? Não é só o aluno. Ele não tem paciência para ficar lendo um capítulo com 20, 25 páginas. Ele quer coisas de quanto eu demoro para ler esse texto? 2 minutos, 3 minutos? Você tem que até demarcar ali no texto quanto tempo vai demorar para ele Olha, ali a tá lendo, leitura. para ele ter interesse ou não. Então, eu tenho um meio na gaveta aqui, todo ele pronto, que é o Conversando sobre Marketing, do 1.0 ao 5.0, Uhum. mas eu estou até aguardando um pouquinho mais, acalmar um pouco esse tsunami, né, do chat GPT, porque não se fala em outra coisa, até o É só pessoal isso. tomar um pouco mais de conhecimento, amadurecer, que é um outro meio de tecnologia, ele está aí, está presente, tem que conviver com ele e Uhum. saber usufruir do lado bom e deixa o ruim de lado. Então, para depois eu optar como é que eu vou fazer para lançar esse livro, Que né? doideira, né? Porque antes você, para lançar o livro, também você dependia 100% da editor, de livraria. De Hoje, até livraria, livraria. Me fale uma livraria que está aberta hoje. nossa, Que não tem coisa, né, mais, Juliane? Aí não você já tem. diria, hoje você já foca o livro numa Amazon, por exemplo, para distribuir? Como que você faz isso hoje, Juliane? Sim, os últimos já foram feitos dessa forma, Olha que né? diferença, Juliane. Eu lembro que você lançou uma Você, vez um livro lá aqui na livraria do shopping. isso, é isso que eu ia falar para você. Você fazia no lançamento noite de autógrafos, né? Todos acho que foram assim, se não foi na livraria Nobel do Na shopping. Nobel do shopping, Juliane. Eu Shopping. lembro desse lançamento. Fiz também lançamento na Cultura, que não existe mais em São Paulo. Era um coquetel, era uma festa, lá as pessoas iam, você autografava, comprava o livro. Era um momento de muito network, né? E Que fantástico relacionamento. isso. Era muito bom. Foi muito bom, porque É. você tinha contato com as pessoas. Como que E você faz esse isso hoje? momento... hoje vai ser tudo no mundo virtual, seja dar aula no meio virtual, não é a mesma coisa, Não, né? não é, Juliane, não Não é. é, Mas o não processo de é. lançamento, assim, você marca uma data também, aí você já solta o livro na plataforma. E aí vai, né? Entendi. Você não pode ter esperado, vou lançar o livro, lançou.
Vai ser aonde o coquetel? Onde vai ser? Hoje não tem mais isso, né? Você vai lançar o livro, põe no distribuidor que vai distribuir isso daí no mercado e pronto. Essa foi uma outra fase, uma outra experiência da minha geração. Essa geração mais nova, não sei nem se ele tem tanto interesse em acumular, deixar acumulado esse conhecimento com toda essa tecnologia, essa inteligência artificial, a necessidade de livros hoje, né? É que Que como doido, não? você foi criado nesse contexto, você tem na veia, né, a necessidade de estar querendo deixar o conhecimento dessa forma, mas não é mais dessa maneira, não, mudou muito. Mudou muito. Juliane, assim, essa parte educacional, a gente podia tratar de N temas. Então, eu vou pingar, vou pescar alguns itens que eu acho bacana. Eu estava lendo agora, juro para você, faz 10 minutos, estava correndo a página do site da Globo e apareceu uma pessoa que fez um lançamento de um livro só com imagens criadas por inteligência artificial. E ele não avisou que eram imagens criadas por inteligência artificial. Aí eu fico justamente pensando, né? Imagina a qualidade dos conteúdos que o pessoal está postando hoje, tudo gerado, por exemplo, por inteligência artificial. O que que você acha disso? O que eu já comentei, né? Vai ficar difícil, não daqui a um tempo, já está difícil, daqui a pouco você entender o que é o real, o que foi criado pela inteligência artificial. É claro Eu que chuto, algumas imagens eu já sei que, se você observar, você vê, já tem você já a percebe. percepção, né? Mas Na a parte de geração texto, nova, eu acho que eles vão logo, logo lançar uma ferramenta para rastrear. Porque, na verdade, quando é gerado pela inteligência artificial, você tem como colocar códigos obscuros, vamos falar assim, no meio dos textos, que aquela combinação você sabe que foi gerada por uma inteligência artificial, né? Então isso aí tem que vai ser fácil de descobrir quem está copiando e colando. porque na minha época, que eu orientei mestrado e doutorado, e você pedia para o aluno, leia o livro, lê o texto, busca na internet o texto, baixava o texto, ia ler, e depois ele via. Hoje, você pode pedir no chat GPT, ele te dá a síntese do que você está querendo, ele já te faz a comparação de 3, 4 autores. Então, uma ferramenta dessa, ela é de extrema importância, porque senão a pessoa vai te apresentar, ele pode ter uma boa oratória na hora de apresentar, que você sabe disso, você é professor, você dá aula, tem alunos que não fizeram nada, ele chega, ele pega a apresentação e ele dá um show na apresentação. Se você não for bom professor, saber conduzir, você vai falar que ele está entendendo que ele fez tudo, né? Então, eu acho que esse freio ele tem que vir para segurar um É, pouco essa o chat, sede de o chat água. GPT, eu acho que ainda, mesmo se falando bastante, ainda é um tema muito novo para o pessoal entender realmente aonde que ele vai se encaixar. Eu tenho alguns clientes que me ligaram e falaram assim para mim, Gustavo, eu quero usar o chat GPT no meu atendimento para atender os clientes. Não é assim tão simples, né? É que ainda o Não. conceito na cabeça do pessoal está um pouco distorcido do que realmente vai ser possível fazer ou não, né? É que toda a inteligência artificial ela se resumiu a ChatGPT, né? De tanto que Correto. se propagou o ChatGPT, que tudo é só ChatGPT. Então, a gente usa ele sempre como Como exemplo, uma mas não tem só referência. essa ferramenta, você sabe disso. Sim, sem dúvida nenhuma. Juliane, vamos para um outro viés que eu tenho conversado com alguns professores ultimamente, que eu acho que tem muito a ver também com esse tema dos 17 anos aí, cliente, que a gente, nessa parte da educação, a gente passou por muita coisa. Só que eu acho que quando começou a pandemia, a gente tomou um tapa na cara mais forte que a gente não imaginava, né? O processo que a gente imaginava que ia ser 100% online daqui 10 anos se antecipou simplesmente em um dia, né? Quando foi decretado oficialmente. Eu lembro que eu estava dando aula na faculdade e aí o padre lá na faculdade só avisou que a partir de amanhã já ia ser online tudo. E aí Nossa. nossa, Júlia, me dá dor de barriga só de lembrar disso. E aí a gente teve que se adaptar, né? Então teve a adaptação de alunos,
teve adaptação de professores, do jeito novo, e teve os cortes, porque, queira ou não queira, as instituições de ensino viram nisso tudo uma oportunidade absurda de redução, né? Como que você vê todo esse cenário que aconteceu justamente nesse momento da pandemia, Juliane? Olha, eu acho que você sintetizou muito bem, né? A gente sabia que a tecnologia estava vindo, mas ninguém sabia que ia fazer de hoje, segunda-feira, para amanhã, terça-feira, É. né? Com a pandemia, realmente, eu estava nessa época, 2019, né? 19, 2020. como É. 2020, Março de 2020. como diretor de uma instituição educacional, e eu pude ver o sufoco que foi para você capacitar professores de um dia para outro, alguns com uma certa facilidade, outros Nem que tanto. não conseguiram, né? Não conseguiram se adaptar, e realmente isso daí fez uma reviravolta na educação. Como em todo setor, o que eu sempre comento, a tecnologia ela é benéfica, mas não que ela não vai substituir muito o trabalho humano. Ela vai tirar. Pega a educação, você já vê nessa época os cortes que tiveram. Uhum. E vê hoje, com as aulas gravadas, você grava uma aula e você vai reproduzindo, você vai revendendo aquela aula, e você recebeu uma única vez, Uma né? única vez. Então, é uma maximização da produção, né, com a minimização de custos. Isso daí para tentar, na teoria, fala aumentar a lucratividade. No Que contexto coisa. atual, eu falo que você vai conseguir igualar receita com despesa, porque não se consegue uma margem muito acima, quem está empatando é uma fase de muito desenvolvimento da tecnologia, de muita mudança, de muita adaptação em todos os sentidos, né? De quem está ensinando, de quem está aprendendo e de quem está fazendo a gestão. Fazer a gestão no momento, vamos dizer, de uma revolução tecnológica como essa, não é só a parte administrativa, é uma mudança cultural. E trabalhar com a mudança cultural, ela é muito difícil, porque você vai pegar pessoas enraizadas no passado, com conhecimento que lá deu certo, por que hoje não vai dar certo? Não tem mais que se discutir se vai pegar ou não vai pegar, a tecnologia já está aí. Já foi. Já foi. Então, para mim é um cenário que a educação não vai ter a época boa que eu vivenciei de relacionamento com o aluno, né? É um outro cenário, não que não tenha aluno, tem um aluno, mas é um relacionamento mais distante, não tão próximo. Então, a educação vai ter e está sofrendo esse grande desafio. E uma não credibilidade pela nova geração em buscar conhecimento, mas conhecimento não é algo, 5 dicas para você encapar o seu caderno, 5 dicas para você Conhecimento ajudar a prova. fragmentado TikTok. Isso, não é esse. Eu quero ver a repercussão daqui 5 anos, 10 anos, que essa geração que está com 18, vamos dizer, com 20, vai estar com 30, a evolução nesse período da tecnologia e como é que nós vamos fazer com uma mão de obra formada na geração das dicas e não no poder de Do reflexão, de aprofundamento. crítica. É essa a minha preocupação. E você acha que os alunos estão procurando, com esse processo da pandemia tudo, você acha que os alunos estão procurando mais o online ou vai ter uma tendência de voltar um pouco para o físico, para o presencial? O presencial vai ser o filé mignon? Olha, eu vou colocar pelo
pós-graduação, tá? Do IBE e FGV. Uma pesquisa interna realizada, a preferência é pelo presencial, tá? Mas nem pelo resultado da pesquisa ter dado um resultado, opção pelo presencial, que a instituição está investindo mais no presencial. Ela está investindo mais no Eles têm uma online. sinalização que os alunos têm essa preferência pelo presencial, mas para a instituição, por enquanto, o investimento vai para o digital ainda. Sim, porque eu vejo assim, Gustavo, eu acho que o resíduo das pessoas que estão optando pelo presencial é um misto de transição de pós-pandemia, tá? Então, ele experimentou um presencial, ele não é totalmente no mundo online, né? Então, ele quer o presencial, mas eu não vejo que as escolas têm que investir tanto em capital imobilizado como investiram anos atrás, com prédios, com biblioteca. Falar nesse mundo hoje de educação e falar numa biblioteca, quem é que vai numa biblioteca para consultar algum livro hoje? Vamos dar uma resgatada, Juliana? Estou lembrando da biblioteca da Unimep. Nossa! Que era gigantesca. Gigantesco, e em certas épocas você indicava os livros, ia lá e tinha lista de espera, né? Para que o aluno pudesse pegar o livro. Então, contar essas coisas por uma geração nova que vem vindo de tecnologia, talvez tenha que desenhar e explicar para ele, porque não é o mundo dele, não existe isso. Então, eu vejo assim, uma grande tendência no online, não no presencial. Eu acho que pode ser um conceito que você colocou, é um filé mignon, né? O Eu presencial. acho que o ideal vai ser o híbrido. O ideal. Sim, Tem sim. disciplinas que não tem como você escapar, você pode fazer tranquilamente online, mas tem interações que o valor está na interação, não no conteúdo, né? E isso vai ser Porque a fundamental. reação sua, quando você está numa sala de aula, você está expondo uma experiência sua. Pega você com todo o seu conhecimento, né? Na sua área, você fazer uma apresentação online e você vê os rostos aí na sua tela. Não é a mesma coisa de a gente estar olhando o rosto dentro de uma sala de aula que depois de alguns anos de professor, você já fala, aqui ele está com dúvida, deixa eu voltar sem Juliane, o que eu perguntar. mais senti falta quando eu mudei para online foi isso. Porque eu, pela sobrancelha do aluno, você falava alguma coisa, ele levantava a sobrancelha, você já sabia a reação, a hora. Que já estava Agora, em dúvida. agora a gente dá aula para monitor fechado. Sim, e não pode exigir que se abra, né? Eu estou numa instituição de pós-graduação que ela fala assim, olha, você não pode exigir que abra a tela. Eu falei, eu também posso fechar o meu? Né? Daí vai ficar o quê? Não pode, você não Ó, a pode. discussão. E ele tem essa flexibilidade. E quantos que você está falando, de repente você trata pelo nome e fala, ô Gustavo, você entendeu? Qual é a sua experiência com isso que eu acabei de falar? E não aparece a voz, não ouço a voz do Gustavo, quando vai ver o outro, fala, professor, acho que ele saiu, ele foi jantar, ele chegou agora, então... Isso para mim não dá, Juliane. Sabe, Nossa, isso que é eu acho que foi, difícil se foi mais adaptar. doído para mim nessa migração, viu? Foi isso. É muito complicado. Foi o Mas mais é doído. isso que tem hoje, Gustavo, é um híbrido, mas um híbrido assim, onde o presencial, eu acho que vão ser talvez alguns cursos muito diferenciados, tá? Cursos Talvez mais rápidos, talvez. isso, e alguns cursos assim onde você vai compartilhar já com pessoas que já têm uma boa experiência. Então, além do compartilhar conteúdo, um network mais pesado, Fantástico. presencial.
Fantástico. Por aí, é um diferencial. Tá. Juliane, eu falei no começo, a gente pode ficar batendo papo aqui horas, mas eu Não, quero fazer não, uma, mas eu é quero fazer uma sempre... última, eu quero fazer uma última provocação para a gente ir para os finalmente, que é a seguinte: e os professores com essa mudança, né? O professor, ele tinha um papel fundamental numa instituição de ensino há 15, 16, 17 anos atrás, que a vida dele era em sala de aula. Com a pandemia, com todo esse processo de enxugamento, a gente sabe que muitos professores mudaram de profissão ou se aposentaram. O que você vê para esses professores que querem ter vamos falar assim, uma carreira digital? O que você recomendaria? O que você tem enxergado nisso? Bom, primeiro, né, E eu você gosto de fazer citou pergunta assim, sem planejar nada, hein, Juliane? sem planejar, né? Primeiro você coloca assim, eu acho que tem muitos professores que vivenciaram sala de aula, né, tete a tete, que hoje se aposentaram, outros estão aí como aquelas brincadeiras de redes sociais, né? Rivotril, tomando Rivotril, psicólogo, Lexotan, para ver se aguenta essa mudança, porque ele não vai conseguir se adaptar. Esse é aquele que vivenciou, vamos dizer, mais de 70% da sua vida acadêmica No dentro de presencial. uma sala de aula, no presencial. Então, esse eu acredito que ele tem que realmente buscar outras formas. Agora, a geração nova de professores, vamos dizer, os conectados, eu passaria uma mensagem, não é, eu acho que uma orientação, eu acho que precisaria um pouco mais de humildade. Eu noto uma geração nova, tá, de professores que interagem muito no virtual, mas como assim? Entendendo de todo o conhecimento. Não, ele detém o controle e a segurança porque ele é de uma geração conectada, Uhum. mas ele não tem uma experiência, vamos dizer, daquele que veio antes da sua geração. Uhum. Então, eu vejo assim, eles colocando como tudo a única verdade. Você faz assim, que em 60 dias você tem 1 milhão acumulado. Não, é isso. Isso, para mim, ainda é o velho jargão de marketing, né? É propaganda enganosa. Não é assim. Está Nós estamos... cheio disso agora, hein, Juliane? Está cheio. Essas receitas não tem. Se você abre uma internet, você pega um Face, é curso, um atrás do outro. Era de 1.400 por 49. Então, como é que pode de 1.400 para 49, né? Então, a minha recomendação é esta nova geração precisa aprender um pouco mais da prática, porque você vai para o futuro com a sua experiência do passado, a vivência do hoje, para você projetar o futuro. Deter a tecnologia na mão não assegura, para mim, o sucesso na educação. Elas são meios, elas são ferramentas que você pode utilizar, e o professor tem que utilizar, senão ele está morto. Ou utiliza, a hora que a pessoa fala, não quero mais me interagir, então vai para a praia, vai morar na praia, vai descansar, se não dá, vai fazer alguma outra coisa vai ter que buscar. Não tem outro caminho, né, Gustavo? Mas eu acho assim, a maior dica, como eu tive muitos alunos de mestrado, formei professores, mestrado, doutorado, eu acho que um pouco de humildade como elemento humano neste momento que está entrando uma geração 100% conectada no mercado de trabalho, vai ajudar bastante, vai diminuir o que muito a área de recursos humanos vem falando, do século da depressão, o século da insatisfação. Então, eu vejo nesta linha. Eu Que acho que doido, tem não? que ter um professor mais presente. Ah, o que eu consigo ver, Juliane, é assim, ó. Nós temos professores
das antigas, vamos falar assim, com uma bagagem fantástica, que às vezes eles não conseguem se vender na internet. E aí a gente tem hoje esses professores novos de TikTok, que eles têm pouca bagagem, pouca experiência, mas como eles dominam essas ferramentas de divulgação, eles conseguem explodir de repente no YouTube, no TikTok, no Instagram, né? Então é aquilo, se esses professores conseguissem dominar essas ferramentas hoje, estariam explodindo, né? Porque os Sim, conteúdos que eles têm são fantásticos. é aquilo que eu coloquei para você, né? Você faz uma excelente comparação. Um tem conteúdo, mas não sabe se comunicar nos novos Nos meios de novos meios. comunicação. O outro não tem o mesmo conteúdo do outro que enfrentou vários anos e décadas de uma economia, estou falando em termos de Brasil, mas em mundo mesma coisa, com muita turbulência, muita mudança, muita construção do meio dos negócios. Então, ele tem um background muito grande. O novo não tem, mas ele domina e domina rápido. E com quem que ele está dialogando? Com o da mesma idade dele ou até mais jovem. Então, ele vai conseguir vender a ideia. Agora, é aquilo que eu falei para você no início. O que será este que comprou uma ideia deste, que não tem o conteúdo, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Porque ele recebeu, aperta o botão A, desliga o B, aciona o C ao mesmo tempo e pode soltar, vai falando, vai gravando. Agora, qual é isso em termos de reflexão da massa pensante, Por do que o seu A? papel? Por que o B? Por que o C? C, não tem isso, não tem que saber isso, né, para essa geração. Então, a minha preocupação com toda essa tecnologia, porque, embora a gente não me julgo um professor novo da geração, sou da geração passada, né? Mas que faz o esforço, vou acompanhando na medida do possível, do que me interessa, porque hoje eu posso selecionar o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer, o curso que eu quero ministrar, não quero. Se eu quiser abraçar 2, 3, vai 2, 3. Se não quiser, não abraça. É um momento que você tem que amadurecer bastante, né? E a Fantástico. geração nova, ela não tem essa percepção. É a mesma coisa, se volte lá atrás, eu me volto, um prédio de 20 andares, você falava, se eu vier correndo, eu subo, né? Mesmo sendo impossível. Eles estão na idade que vê toda essa tecnologia, essa facilidade de informação, tudo ele vai dar tiro. Eu não preciso saber por que o botão A ou B. Mandou apertar o A e deu certo, vamos em frente. E se o cenário externo mudar, como é que fica? Né? Esse relacionamento ele não vai ter. Que doideira. Juliane, eu agradeço de coração esse bate-papo. Se eu provocasse você, a gente ia conversar muito mais, eu tenho certeza. Mas a ideia hoje era realmente a gente poder fazer um pouquinho dessa visão de como que está migrando essa parte da educação, que é a área que você atua. Eu agradeço de coração esses 17 anos que você está junto com a gente. A equipe toda aqui manda um abraço para você. E que venham mais 17 ainda pela frente, viu, Juliane? Isso. Bom, eu quero finalizar, já que o bate-papo foi educação, eu quero parabenizar você, né, em nome de todos aí da E-Cliente, porque 17 anos não é um percurso curto, é longo. E quem enfrentou 17 anos com tanta mudança a curtíssimo prazo de dias, de horas de mudança, tem que ser muito bom no que faz. Tá? Aos cabelos. Aí você raspou também, porque tinha ainda. Aí você está querendo atribuir aí que foi tudo aí clientes que fez Mas isso. só tem uns restinhos aqui do lado. Aí eu deixo homogêneo agora. Tá, mas olha, muito sucesso para vocês. Obrigado, Juliane.
tá? E depois nós nos falamos também do material que eu tenho aí, que nós vamos atualizar isso daí. Maravilha. Manda pra gente aí. De novo, um abraço. Muito obrigado, Juliane. Tá? Carinho mesmo Tudo de bom para porque, que a gente você, tem por Eduardo. você, viu? Meu Sucesso. querido, um abraço para toda a família. Obrigado, viu, Juliane? Obrigado você. Tchau, Valeu. Tchau, tchau. tchau.